Joe Coltrane foi um dos saxofonistas mais importantes da história da música, e um músico nesse porte só poderia estar acompanhado de outros grandes músicos também. Hoje a gente vai falar sobre um dos bateristas que acompanhou Coltrane em seus momentos mais importantes, mas que também teve uma carreira solo muito importante. O nome dele é Elvin Jones. Elvin Jones nasceu em 9 de setembro de 1927, lá em Michigan, nos Estados Unidos. Ele veio de uma família de músicos, em que seu pai cantava no coro da igreja, e ele desde muito cedo apresentava aptidão para a bateria e muito interesse. Dizem que aos 13 anos de idade ele já estava estudando de 8 a 10 horas por dia. Jones foi principalmente autodidata, embora viesse de uma família musical que incluía os irmãos Hank e Ted Jones. Elvin tocou bateria em bandas da escola e do exército antes de iniciar sua carreira profissional em Detroit, em 1949. Depois de uma passagem pelo exército, Elvin Jones vem para Detroit e ali ele começa a ter os seus primeiros trabalhos profissionais. E o seu primeiro trabalho como músico profissional mesmo foi no clube Grand River Street. Depois começou a fazer outros contatos, começou a conhecer novas pessoas e novos trabalhos. E assim ele começou a se envolver com músicos importantes da história do jazz, como Charles Mingus e Bud Powell. Elvin tinha um jeito muito particular de tocar, e por causa disso, no começo da sua carreira, ele perdeu bastante trabalho. Inclusive, ele não passou numa audição de Benny Goodman para participar da sua equipe, porque ele realmente tinha algo muito particular que nós vamos falar logo mais. Mas apesar disso, ele conseguiu construir uma sólida carreira, se apresentando com músicos muito importantes. E aqui vai uma lista de alguns músicos que Elvin pôde participar antes de fato consolidar sua carreira. J.J. Johnson, Donald Byrd, Tyler Glynn, Harry Sweets Edson, Miles Davis, Paul Chambers, Pepper Adams e Stan Getz. Uma das gravações mais importantes e significativas para Elvin, em que ele pôde mostrar de fato o seu trabalho e as suas características, foi junto a Sonny Rollins, no disco chamado Village Vanguard. Ali ele pôde colocar todas as suas características, como o seu time feel, a sua improvisação muito característica, a sua liberdade de improvisação junto com o solista e os seus improvisos cada vez mais diferentes daquilo que vinha sido construído antes por Art Blake e por Kenny Clarke. Bom, toda essa particularidade de Elvin muitas vezes causou problemas para ele. Ele tinha uma fama de mau acompanhante, alguns músicos não queriam tocar junto com ele porque ele de fato apresentava algo muito inovador para aquela época. Mas isso tudo mudou quando ele se encontrou com Joe Coltrane. Ambos os músicos eram muito autênticos, os dois eram muito particulares naquilo que faziam e os dois não se importavam muito com os padrões da época. E eles se encaixaram perfeitamente nos próximos trabalhos que eles vieram fazer juntos. E a ascensão de Elvin veio justamente junto com o John Coltrane Quartet. E esse trabalho foi de fato um dos trabalhos mais importantes da história do jazz, assim como foi o Kind of Blue do Miles Davis, o disco de Coltrane como A Love Supreme e Ascension, foram discos gravados com uma equipe de ouro. Joe Coltrane no saxofone, Elvin Jones na bateria, McCoy Tyner no piano e o baixista Jimmy Garrison. Algo muito interessante para dizer sobre o disco A Love Supreme é que esse disco foi gravado de uma vez só, num take só. Coltrane veio de um período de retiro que ele deixou para ali se reinventar e aprender coisas novas, e ele estava tentando se libertar do vício da heroína. Então ele ficou literalmente isolado na casa dele, que ele não saía para nada, só ficava com o saxofone estudando. E aí ele chegou com as composições desse disco e simplesmente se juntou com os músicos no estúdio e gravou do começo ao fim o disco A Love Supreme. E Elvin teve uma participação importantíssima, colocando toda a sua característica musical ali naquele disco. Era o cenário perfeito para o seu estilo. Elvin e Coltrane
eram realmente parceiros enquanto exploravam o ritmo e a melodia simultaneamente. Jones desenvolveu uma abordagem original em que cada parte da bateria contribuiu para o avanço da música. Ele disse uma vez: você não pode isolar as diferentes partes da bateria, assim como não pode isolar sua perna esquerda do resto do corpo. Seu corpo é um, embora você tenha 2 pernas, 2 braços, 10 dedos e tudo isso. Todas essas partes somam um ser humano. É o mesmo com o instrumento. As pessoas nunca vão se aproximar da bateria corretamente se eles não começarem a pensar como um instrumento único. Coltrane e Elvin fizeram uma parceria de alguns anos e no final, em 1966, Elvin acabou deixando o grupo, abrindo espaço para outro baterista e começou de fato a trabalhar em seus trabalhos solos. Bom, eu estou falando aqui desde o começo do vídeo sobre as características tão marcantes de Elvin, mas o que de fato eram essas características? Basicamente ele não tinha muito aquele padrãozinho do din, 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 din. Ele era muito solto, muito aberto e ele trazia algumas concepções rítmicas muito diferentes daquilo que se fazia na época. Ele literalmente atravessava o tempo, mas de uma forma totalmente consciente. E essa era a grande facilidade que ele tinha de improvisar, de trazer uma sensação de que o tempo estava fora de compasso, mas na verdade ele sabia exatamente o que estava fazendo. Um dos bateristas mais importantes aqui do Brasil atualmente, o Kiko Freitas, em um de seus workshops, fala com muita precisão sobre essas características de Elvin. Eu vou deixar um trechinho aqui para vocês verem, dá uma olhada. O Elvin Jones, ele trouxe de volta para o jazz a matriz africana do jazz, a coisa mais africana do jazz. Então, a figura que eu vi era assim, ó, 6 semínimas. Então, a segunda era 2 colcheias, então era uma semínima, 2 colcheias, uma semínima, 2 colcheias, uma semínima, 2 colcheias. Eu não entendi nada daquilo. Até que eu cheguei, comecei a estudar um livro chamado Ritmo, do Bohumil Medj. E aí eu comecei a entender que era isso aqui, ó. Aqui estavam as 4 semínimas, 1, 2, e aqui estavam 6 semínimas. O pulso do jazz que eu falei para vocês. Esse é o pulso do jazz. As outras semínimas estão aqui, ó. Todo o drive está lá. Voltou. Eu vou imprimir de novo. Agora, consciente aqui. Pá, 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 pá. Isso diz muita coisa sobre o Elvin. O fraseado que a gente normalmente tinha assim, ó. Não é um workshop de jazz, tá? Não se assustem. Tô tocando. Fraseado. Digamos que seja um fraseado bem inside, né? Dentro do, né? Da, tá, com da, tá, com brudum, patagragudum, din, din. Agora um fraseado a la Elvin. Eu tô aqui, ó. Bem, 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 bem. Agora, quem não estava na época confortável com essa matriz de sentimento, ritmo, caía do cavalo. Muitos criticavam o Elvin. Pô, não dá para tocar com ele, cara. O primeiro 4x4, ele vem com... Bom, Jones continuou tocando depois que saiu do Coltrane Quartet e teve muitos trabalhos, gravou muitos discos e a gente pode citar alguns aqui. Ele teve uma grande importância no início da era do jazz modal, gravando os discos como The Real McCoy, com McCoy Tyner, e também com o saxofonista Wayne Shorter em Speak No Evil. Ainda Elvin Jones depois montou seu próprio grupo chamado The Jazz Machine, em que ele pôde colocar sua identidade musical ali
nas composições próprias e também na composição dos músicos que o acompanhavam. No fim de sua vida ele ainda se mudou para o Japão, se casou lá com uma japonesa, teve um restaurante que também era um clube de jazz, depois voltou para os Estados Unidos onde tocou até o fim da sua vida. Ele acabou tendo uma parada cardíaca e faleceu em 2004, deixando pra gente um grande legado para os músicos de jazz, de rock, enfim, para todos nós que tocamos bateria. O seu jeito particular de tocar nos deixa a lição de que você precisa ser autêntico quando estiver tocando o seu instrumento. Quando você tiver de fato que improvisar, não se preocupe somente com o que os outros músicos estão esperando de você, mas surpreenda eles com o seu jeito particular de tocar, mas que seja com consciência, com musicalidade e com o seu coração, claro. Se você quer continuar vendo sobre os bateras do jazz e até outros bateras de outros estilos, se inscreve aqui no canal, por favor, deixe um comentário se você gostou do vídeo e ative o sininho. A ideia é fazer mais vídeos aqui e movimentar para que você conheça o legado da bateria e como a gente chegou no som que nós temos hoje, nos estilos que nós temos hoje. Obrigado mais uma vez e até a próxima.